Olá, professora Aletheia. Foi com muita honra que recebi o convite para participar desse magnífico evento, onde já deixo aqui minhas considerações aí de apreço em relação às palestras que assisti e com certeza as demais também serão excelentes. Acredito que minha tela já está aí compartilhada, então sem maiores delongas, passarei aqui para o tema por conta do tempo e respeitarei também, claro, o tempo dos demais. Então, eu trago aí, já que falarei de proteção de dados e também de inteligência artificial, um pequeno fragmento de pensamento de uma das grandes consultorias mundiais, que é a Gartner. E a Gartner, eu não vou ler esse texto, a gente só traz isso só para quebrar o gelo aqui da nossa conversa. A Gartner coloca aí algo que eu quero destacar. Ela diz que a inteligência artificial aplica-se, né, a análises avançadas e também a técnicas baseadas em lógica, incluindo machine learning, aprendizado de máquina, que é o exemplo que eu vou dar. Eu vou tentar, professora e quem me assiste, fazer aqui um casamento da área jurídica com a área tecnológica, que eu acho que isso é válido, porque muitos debates dentro da computação falam muito da questão técnica computacional e outros debates falam muito da questão jurídica. Eu acredito que esses mundos eles devem se conversar. Inclusive a minha formação ela é nas duas áreas, então eu fico transitando aí apaixonadamente nas duas coisas. Então, caminhando, a gente faz aqui um gancho para a nossa querida LGPD, que muitos aqui já falaram durante o dia, e a gente tem lá no artigo 20 uma previsão com similaridade ao próprio artigo 22 do regulamento europeu. A nossa LGPD ela tem forte inspiração lá no regulamento europeu, como nós sabemos, e a gente tem essa previsão logo no artigo 20, que diz que o titular de dados ele tem direito a solicitar uma revisão das decisões que forem tomadas com base aí em tratamento automatizado de seus dados pessoais. Então a ANPD ela vai se debruçar sobre esse tema, exatamente porque muito do que a LGPD fala ainda precisa ser normatizado, então a autoridade ela vai fazer ainda a explicação do que seria, no entendimento dela, essas decisões automatizadas. A gente entende com base em outros normativos, principalmente, repito, da Europa, de que aqui a lei está olhando para a inteligência artificial e, claro, a gente tem outras maneiras de automatizar tratamento de dados pessoais que não seja usando inteligência artificial, mas mesmo assim, se a ANPD ela disser que isso aqui diz respeito à inteligência artificial, ela vai ter o trabalho também de nos explicar quais tipos de inteligência artificial serão abrangidos como objeto desse dispositivo, que é o artigo 20. Então aqui já tem uma pequena polêmica aí, mas que a ANPD, acredito, vai se debruçar sobre isso, até porque, dando spoiler do próximo slide, isso já está na mira da autoridade. Aí tem o parágrafo primeiro que diz que o controlador, aquele que decide sobre as operações de tratamento, ele deve fornecer, sempre que forem solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios utilizados aí pelas decisões que forem automatizadas, exatamente porque a preocupação do legislador aqui em dois pontos, existem mais, mas em dois pontos, é exatamente proteger os direitos fundamentais, principalmente o princípio da proteção de dados, que agora é constitucional, e também fazer com que haja transparência, né? A agência reguladora ela quer saber de fato como é que as coisas acontecem nesse universo que é, por exemplo, a inteligência artificial. Embora a gente que é da computação saiba que nem sempre é possível a gente explicar como é que funcionam os mecanismos internos de uma implementação de inteligência artificial. Ou seja, eu estou trazendo aqui mais notícias, né? Ou seja, questões que ainda serão trabalhadas, inclusive no mundo inteiro, há debates nesse sentido, até onde a legislação, as normas alcançarão para tentar regular uma coisa tão complexa como a inteligência artificial. Aí no parágrafo segundo diz que em caso de não oferecimento dessas informações, a autoridade ela pode até fazer uma auditoria. E isso também, né, claro, para verificar ali o que está acontecendo naquelas decisões automatizadas. E isso também casa com conceitos como de explicabilidade, né? Existem
formas de regular a IA em alguns locais do mundo, em vez de tentarem verificar o código que está por trás daquelas implementações de inteligência artificial, esses pesquisadores têm preferido exigir de quem usa a inteligência artificial uma abordagem baseada em resultados que sejam explicáveis. Né? Isso até para proteger questões relacionadas, por exemplo, a segredo industrial, a segredo de negócio e outras coisas que entram em atrito com essa transparência que é necessária na seara da proteção de dados. A gente sabe que, lembrando do querido Robert Alexi, lá da sua atemporal obra de direitos fundamentais, ele fala que não existe hierarquia de princípios. A gente vai trabalhar o caso concreto. E só o que há é atrito aí entre conflitos quando a gente fala em proteção de dados, tecnologia, é, segurança pública, né? A gente tem estádios de futebol agora no Brasil, por norma da seara futebolística, exigindo a implantação, e muitos já fazem isso, de reconhecimento facial de quem vai aos estádios, e as polícias ficam felizes com isso, os órgãos de, de, de poder ficam felizes com isso, mas talvez não haja um casamento muito concreto com o que se espera da área de proteção de dados, porque a finalidade ali talvez não esteja ainda em conflito com a finalidade que seria somente de validar a identidade daquelas pessoas que estão ali assistindo os jogos. Mas claro que aqui eu não estou dando minha opinião de que sou a favor ou contra, apenas trazendo polêmicas, né? Mas enfim, vamos caminhando, como eu disse, dei o spoiler, na atual agenda regulatória da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, aí para o biênio desse ano e do próximo, há no item 19 exatamente a inteligência artificial, ou seja, já deve estar acontecendo lá na autoridade esses estudos para a criação aí de potenciais guias ou mesmo normas regulatórias, e a gente sabe que aqui no Brasil também tem projetos de lei nesse sentido. Então há uma aproximação não somente da ANPD, mas, por exemplo, da própria Anatel, para fazer aí um merge, né, um cruzamento de interesses que seja o mais compatível possível com o que se espera de inteligência artificial no âmbito da proteção de dados. Né? Então, a gente tem a previsão de que a nossa autoridade vai fazer essa regulamentação, pelo menos naquilo que lhe cabe como competência. Aí, aqui uma pergunta, deixa eu olhar aqui o horário rapidamente, porque eu não quero realmente ferir o tempo dos demais colegas. Então aqui eu trago, isso aqui seria conversa para várias semanas, mas eu trago aí alguns exemplos de inteligência artificial. A gente tem aí o machine learning, as neural networks, as redes neurais, o processamento de linguagem natural aí em amarelo e a própria robótica, né? E claro, essas são implementações de inteligência artificial, existem outras, e alguém poderia me perguntar nesse momento, professor, já que há várias nuances de inteligência artificial, será que a gente consegue regular a IA de uma maneira macro, de uma maneira como se fosse um objeto só de regulação? Aí a minha resposta, tecnicamente, na computação é não, né? A gente não tem como fazer uma regulação genérica, talvez até principiológica a gente consiga, mas não genérica, exatamente porque existem questões totalmente distintas nas implementações dessas inteligências artificiais, se eu pudesse colocar no plural, frente a muitas questões como os próprios direitos fundamentais. Né? Quando a gente implementa qualquer uma dessas versões, a gente pode fazer com que resultem essas implementações inferidas aí, como a gente tem visto, tem vários exemplos, eu vou dar um ao final da minha fala, mas existem vários casos, por exemplo, cortes norte-americanas usando inteligência artificial e descobriu-se que ali tinha bias, tinha viés, né, dentro daquelas inteligências artificiais, colocando ali pessoas de forma discriminada para serem vítimas, entre aspas, ali, de um sistema que usa esse tipo de coisa, às vezes às cegas, né? A gente tem que fazer essa auditabilidade. Existe um conceito que já foi falado durante o dia de transparência algorítmica, existem questões relacionadas a uma maior transparência realmente, pelo menos no âmbito público. Lá em Nova York, no estado de Nova York,
foi criada uma task force para estudar uma minuta de projeto de lei exigindo a transparência de algoritmos, pelo menos na esfera governamental. Ou seja, para ficar mais fácil para se começar o trabalho, até porque para avançar na esfera privada, eu repito, existem questões relacionadas a segredo de negócio, a propriedade industrial e etc, que dificultam um pouco mais as coisas. Mas enfim, Machine Learning é uma das implementações de IA, e a IA, de maneira assim parca, a gente implementa para tentar imitar o ser humano naquilo que diz respeito ao aprendizado. A gente, quando criança, a gente olha para um animal e a gente começa a entender que aquilo é um cachorro, e às vezes a gente confunde o cachorro com um gato, e às vezes a gente vê que tudo tem quatro patas, e ali começa uma confusão, mas depois o nosso cérebro, a partir de várias experiências em contato com aquelas entradas de dados que a gente vai recebendo, ele vai dando outras saídas para nós. Ah, realmente o cachorro tem umas características distintas do gato, embora se pareçam, e a vaca em relação ao boi, etc, etc. E é assim que a gente vai ensinando esses sistemas também para funcionar. As redes neurais, elas auxiliam dentro do machine learning, que é o segundo item aí. A gente usa redes neurais, que é a forma mais, vamos dizer, clássica, se eu pudesse colocar esse termo, para imitação dos nossos neurônios. Existem neurônios que a gente cria, que a gente chama de nodes, nesse tipo de implementação de inteligência artificial, e as informações vão transitando dentro desses neurônios e elas vão sofrendo ali mutações ou de maneira paralela a gente vai registrando o que acontece com o trânsito das informações que chegaram até aquela rede neural. E ao final a gente vai ter uma saída dizendo o que foi que aconteceu a respeito daquilo. Isso tudo para a gente trabalhar com o que a gente chama de probabilística. Você pode, por exemplo, para ficar no exemplo mais claro, você pega um GPS e diz que quer ir no estádio Mané Garrincha. O professor gosta de futebol, de vez em quando ele fica falando essas bobagens de futebol. Aí você pega o GPS, ele diz, olha, o caminho mais fácil é esse, né? 19 minutos. Mas tem um outro caminho, só que vai dar 25 minutos. Prontamente a gente vai escolher ali o caminho mais curto, sei lá. Só que será que existe foi feito realmente um estudo ali por aquela solução de software para dizer para nós se aquele caminho de 19 minutos ele não é mais perigoso, por exemplo, ele não passa por um bairro que é mais perigoso? Será que não tem alguma intempérie natural acontecendo ali, uma enchente ali, alguma coisa, né? Então, o machine learning, em vez de ser determinístico, ele é probabilístico. A gente tenta compreender todos os fenômenos na maior quantidade possível para chegar àquele resultado, né? Na programação clássica, a gente sai de um ponto e chega logo ao resultado. A gente diz para o algoritmo, ó, quando a pessoa apertar um botão, tem que salvar os dados. Isso é determinístico. Agora, quando eu digo para ele, não, eu quero todas as possibilidades possíveis entre o apertar do botão e as informações serem salvas para a gente tomar a melhor decisão possível. Aí a gente está trabalhando com aprendizado de máquina, que é esse primeiro machine learning, que é amparado pelas redes neurais que imitam o nosso cérebro. O processamento de linguagem natural tem várias versões, mas basicamente o clássico é você ter um texto e você ensinar a máquina, por exemplo, a ler aquele texto que é escrito em nossa linguagem natural, em português, por exemplo, e ele conseguir, entre aspas, entender aquilo e, por exemplo, falar, repetir aquilo. Muito utilizado aí em soluções para inclusão, principalmente, né? A gente tem essas soluções aí. Os nossos assistentes, como a Alexa, também usam NLP, Natural Language Processing, processamento de linguagem natural. Fala Alexa, a Alexa ouve e vai ali respondendo. E a robótica, vocês já sabem, é a inteligência artificial para movimentação e também para visão. Os robôs interpretam o que vem e também se movimentam com base nesses algoritmos. Mas, professor, acelera porque a gente quer saber onde é que vai dar isso aí tudo. Tá vendo? Então, de maneira bem breve, pessoal, a gente quer que entrem dados, vocês veem aí input raw data do lado esquerdo, esse monte de frutas misturadas, e lá do lado direito a gente quer ver o que vai sair lá, que é a saída. A gente quer que o algoritmo, o software, a máquina, nesse aprendizado de máquina, ele consiga entender quando é maçã, quando é pera e quando é manga. Esse aqui é um exemplo clássico aqui. E a gente ensina esse tipo de algoritmo treinando ele, colocando
informações para que ele aprenda. A gente chama isso de rotulamento dos dados. A gente rotula os dados e diz, ó, toda vez que for vermelho no determinado formato vai ser maçã. E a gente vai repetindo isso muitas e muitas vezes até quando a gente tiver com ele treinado. Então, quando ele receber os dados reais, ele vai conseguir é, discernir entre uma fruta e outra. E o que, que isso tem a ver com proteção de dados? É porque em todas essas fases, pessoal, pode existir vício, pode existir viés. Pode existir um viés nos dados que foram coletados para treinar o algoritmo. Pode existir viés nos dados que o algoritmo recebe depois que ele já está treinado para identificar as coisas. E pode existir viés no próprio algoritmo escolhido, pode existir viés na saída desses dados. Os dados que saem ali, por exemplo, decisões judiciais com uso de inteligência artificial, podem estar viciadas com vieses discriminatórios, aí, racistas e etc. E claro, o próprio resultado, onde você aplica, também pode ter viés, porque isso vai ser decidido por seres humanos na maioria dos casos. E aqui é só para fechar minha fala, lá vocês podem pesquisar, isso foi um programa criado lá nos Estados Unidos, chamado Compass, que ele foi utilizado para tentar mensurar ali o nível de potencial reincidência de infratores. E descobriu-se que essa inteligência artificial ali utilizada, ela realmente era viciada e ela prejudicava mais pessoas negras e latinas e etc, etc. É isso, eu terminei entrando no tempo, eu queria ser mais breve, mas é muita coisa para falar. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pelo meu tempo de fala, querida professora. Estamos juntos, um abraço aí, muito sucesso.